essa semana eu tava lá em Nova York, um cara veio falar pra mim, porra, teu pai luta demais! Eu falei, você meu pai lutar? Vi, teu pai é campeão demais, teu pai é incrível, teu pai, eu falei, meu pai, qual é o nome do meu pai? Royce. Se você é desses aí que acha que o Royce é pai do Renzo, fica comigo até o final desse vídeo pra gente fazer aqui um guia definitivo de quem é quem na família Gracie. Fala, camaradas, tranquilo? Daniel Abreu de volta aqui pro canal Dieta de Guerra. Se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas nesse vídeo, peço para que você já deixe sua inscrição. E se você também curtir esse vídeo lá no final, pode dar o joinha que ajuda bastante o canal. Muita gente aí não sabe, né, quem é quem na família Gracie. É igual o maluco aí que abordou o Renzo e disse que o pai dele lutava pra caramba e que o pai dele é o Royce. Sendo que o Royce tem a mesma idade do Renzo. Os dois são primos, né, pra quem não sabe. Primos assim até de segundo grau, na verdade, né? O que nós vamos tratar aqui então é para não ter mais esse tipo de confusão. Você nunca mais vai confundir integrantes da família Gracie. Se você tiver dúvida, é só voltar aqui nesse vídeo ou voltar lá no post do blog dietadeguerra.com que eu vou deixar lá. E descendentes mesmo que prosseguiram no mundo das lutas, né, no jiu-jitsu, no vale tudo, MMA, são os descendentes do Carlos e do Hélio Gracie, né? Então vamos lá, a gente aqui vai falar desses dois pilares. E eu vou dividir em dois vídeos, não tem como. Por quê? O Carlos teve 21 filhos. E para vocês terem uma ideia, eu vou falar de 13. Eu vou falar de 13 filhos aqui, porque, na verdade, 12, né? Eu explico lá na frente por que de 12, não de 13. Eu vou tratar aqui quem teve alguma influência no jiu-jitsu, né? De alguma maneira, né? Não só lutando, como também sendo pai ou mãe de algum integrante muito relevante das gerações subsequentes. Então, para começar aqui, Carlos Gracie. Primeiro filho do Carlos Gracie, o filho mais velho do Carlos Gracie é o Carson Gracie, muito famoso. Carson Gracie é considerado por todos como um dos melhores Gracies de todos os tempos. E o Carson, ele tem um filho, que é o Carson Gracie Jr. O Carson Gracie Jr. continua mantendo o legado do seu pai vivo, comandando a Carson Gracie Team. Agora, vamos falar aqui do pai do Renzo, não é o Royce não, mas é o pai do Renzo, que é o Carlos Robson Gracie, o Robson Gracie. Infelizmente, nos deixou esse ano de 2023, deixou uma lacuna muito grande, porque ele ainda tinha muita coisa a contribuir com o nosso jiu-jitsu, né, com o mundo da luta. O Robson, para mim, é o mais produtivo. Por quê? A linhagem dele, tanto da parte dos filhos quanto dos netos, o legado está vivo e vai continuar vivo por um bom tempo. Vocês vão entender. O Robson, ele é pai da Carla. Ah, quem é a Carla? A Carla é a mãe do Neyman Gracie. Neyman Gracie estava assombrando o mundo do MMA recentemente, ganhando tudo no Bellator. Chegou a disputar o cinturão, mas infelizmente não ganhou. Mas é um lutador muito bom, tem nome. Aí depois da Carla veio o Charles Gracie. Charles mora muito tempo no exterior. Ele não tem assim, não que eu conheça, tá? Um herdeiro assim direto que seja relevante no jiu-jitsu ou que esteja mantendo o legado da família vivo. Aí agora vem o Renzo, né? O Renzo aí do vídeo. O Renzo também tem filhos, mas os filhos também não aparecem muito, né, pro mundo do jiu-jitsu ou da luta. Aí agora vem a Flávia. A Flávia é mãe de ninguém mais, ninguém menos que Kira Gracie. Ou seja, ela é responsável por ser mãe da primeira faixa preta da família Gracie, primeira mulher a ter a faixa preta na família Gracie. Aí a gente prossegue com o Ralph Gracie, que também, o Ralph Gracie foi um lutador casca grossíssima de vale tudo, MMA. A gente não sabe se o Ralph tem assim, filhos que sejam ativos, engajados com o mundo do jiu-jitsu da família Gracie. Depois do Ralph, né, vem o Ryan. O falecido Ryan, infelizmente, nos deixou muito precocemente, mas deixou aí uma joia, que é o Ryron, seu filho, menino de 21 anos que acabou de pegar a faixa preta e promete muito. Ele é casca grossa, moleque é fera. E depois do Ryan vem o Robson Gracie, né, também filho do Robson. Também é lutador, né, ele luta também MMA, se eu não me engano, também luta no Bellator. Ou seja, fiquei aqui um bom tempo falando do Robson, tá?
é o segundo filho mais velho do Carlos, para vocês terem uma ideia de como é uma linhagem produtiva. Ou seja, o Robson ele já tem bisnetos, né? Ele, em vida ele já conheceu bisnetos, que são os 3 filhos, né? As 2 filhas e mais o filhinho mais novo da Kira Grace com o Malvino Salvador. Acorda aí se você estiver dormindo. O terceiro filho mais velho do Carlos é o Rayson Gracie. Rayson tem uma história brilhante no jiu-jitsu. Ele foi o precursor do jiu-jitsu lá no Amazonas. Ele que fundou a primeira Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas e a segunda do Brasil, né? Para quem não sabe, a Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas é a segunda federação do Brasil. A primeira é a FJJ Rio, a do Amazonas é a segunda, fundada por Rayson Gracie, ou seja, tem uma história muito relevante para o desenvolvimento do jiu-jitsu fora do eixo Rio-São Paulo. Depois do Rayson vem o Reilson, faz um trabalho de ensinamentos de defesa pessoal. E agora, por que eu vou falar de 12 e não de 13? Todo mundo sabe que o Rollis Gracie, ele era filho biológico do Carlos, mas ele foi criado pelo Hélio. Então eu vou falar do Rollis Gracie na linhagem do Hélio. Então, pulando aqui, a gente passou do Rollis, vem o Rosley Gracie. O Rosley, ele é pai do Crosley. Eu confesso que dentro do meu conhecimento de estudos da família Gracie e pesquisas, não vejo tantos fatos relevantes dessa parte da linhagem do Carlos. Depois do Rosley, passa para o Carley Gracie. O Carley, ele é pai do Clark. Clark, ele é muito conhecido por aquela foto que viralizou um bom tempo aí, dele fazendo tipo uma omoplata voadora, né? Que muita gente compartilhou essa foto pelas redes sociais. Clark, ele já disputou muitos campeonatos aí de jiu-jitsu na IBJJF. Dando seguimento, a gente vai para o Rocian Gracie. Na entrevista que eu fiz com o Roker no ano de 2020, ele falou muito bem do Rocian, e o Rocian, ele é pai do Rocian Gracie Jr. Apesar, né, dele ser pai do Rocian Gracie Jr., o Rocian Jr., ele foi formado faixa preta pelo Carson Gracie. E o Rocian Gracie Jr., ele é responsável pela formação do Cícero Costa. Dando seguimento, vem o Carlion, também eu confesso que não sei muito sobre ele. Acredito que essa fase final aqui de filhos que eu vou citar, talvez, acho que são os filhos do último casamento do Carlos, são os filhos também que renderam muito um legado mais moderno da família. A gente vai falar aqui do Carlos Gracie Jr., ele é responsável pela Gracie Barra, né, a fundação da Gracie Barra, ele é responsável pela fundação da CBJJ e da IBJJF, ou seja, ele é o cara que profissionalizou o jiu-jitsu. E o Carlos Gracie Jr. tem um filho chamado Kyron Gracie, que é faixa preta de jiu-jitsu. Depois do Carlos Jr. vem o Crowley Gracie, que é responsável pela Gracie Terra no sul do país, né, ali na região de Floripa, Santa Catarina, se eu não me engano. O jiu-jitsu ali é meio que comandado pelo Crowley. Agora vamos falar da Heyla. A Heyla Gracie, além dela ter feito aquele livro, né, o criador de uma dinastia, revelando muitas histórias que estavam debaixo do tapete, né, da família Gracie, ela é responsável por ser mãe, né, do maior lutador, né, considerado por muitos do jiu-jitsu desportivo da história, que é o Roger Gracie, né, o 10 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Vocês achavam que não ia ter fim, mas chegamos aqui no final. Vamos falar do Hillion Gracie. Hillion Gracie é um dos Gracies que eu tive a oportunidade de conhecer, de passar algumas horas em um seminário com ele, e confesso que é uma experiência única. Ele é uma pessoa que transmite uma paz muito grande para você dentro de um seminário, tem muita sabedoria, conhece muito de jiu-jitsu, é um guardeiro nato. Ele é considerado pelo Hélio um dos melhores professores, tá? Ele fazia parte do camp, né, de preparação do Royce para o UFC. E o Hillion, ele tem um filho chamado Rogan Gracie, que também é faixa preta de jiu-jitsu. Bom, galera, então espero que depois desse guia definitivo aí sobre quem é quem na família Gracie, espero que vocês não cometam essa gafe aí de encontrar com o Renzo e dizer que o Royce é filho dele. Então, se você tiver dúvidas, visite esse vídeo novamente,
visite o artigo que vai estar no dietadeguerra.com. Continue acompanhando o canal, se inscreva para você ver a parte 2, que é a linhagem do Hélio Gracie, do quem é quem na família Gracie. Se você assistiu esse vídeo até esse ponto, eu agradeço muito. Espero que vocês continuem acompanhando o canal. Um grande abraço a todos, sejam saudáveis e aloha!